Esse é o primeiro livro de João Carlos Marinho. Agora vai virar um filme. Vamos ver o resumo? E aí, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise mergulha de cabeça numa obra que, vamos falar a verdade, não é só um livro, é um fenômeno absoluto. Um pilar da literatura infanto-juvenil brasileira. A missão aqui é decodificar o Gênio do Crime, aquele clássico de 1969 do João Carlos Marinho, que literalmente ensinou gerações inteiras o que significa uma boa história de investigação. E a premissa? Pensa bem. O que uma figurinha de futebol falsificada, um detetive escocês que se acha infalível e um moleque paulistano gordinho genial têm em comum? Parece o começo de uma piada, né? Mas essa combinação carrega uma tensão absurda. É o estopim para um esquema de sabotagem industrial tão complexo que daria um baita filme de máfia. Parte 1. O mistério das figurinhas. Bora entender como essa confusão toda começa e constrói um submundo fascinante. Imagina a cena, algo super comum para qualquer criança da época. O menino Edmundo tá ali, desesperado, revirando tudo atrás de uma única figurinha para completar o álbum, a do Rivelino. Nada feito pelos caminhos normais. Aí vem o segundo passo. Dizem para ele procurar um cambista lá no centro da cidade. Um cara que vende essas pérolas no mercado negro. Ele consegue a figurinha, vai resgatar o prêmio final e, pum, terceiro passo. Seu Tomé, o dono da fábrica de figurinhas Escanteio, percebe que a figurinha é falsa. Tem uma fábrica clandestina copiando o produto dele com perfeição. E o quarto passo, o grande baque. A verdadeira fábrica tá à beira da falência. Ou seja, o que era só o drama de um álbum incompleto vira um crime de alto risco da noite pro dia. É aqui que a genialidade narrativa da coisa explode. Um enigma clássico montado com perfeição. Tem um crime rolando, tem uma fábrica pirata escondida em algum lugar, mas onde? Exatamente como naquelas grandes histórias de mistério, essa pergunta vira o motor de absolutamente tudo. Dá aquela vontade incontrolável de descobrir quem é a mente brilhante ou criminosa por trás de um golpe tão bem arquitetado. 2. Detetives mirins em ação. Porque, vamos combinar, se a polícia e os detetives adultos não dão conta do recado, alguém tem que salvar a fábrica Escanteios, certo? Isso se chama seguir pelo avesso, ao revés, ao contrário, de trás para frente, inversamente revirado. Olha, só de ouvir essa frase do Bolacha, o cérebro da turma do Gordo, já dá para abrir um sorriso. É a pura essência da engenhosidade infantil. A única pista real que a turma tem é o cambista, mas o cara é liso, pega ônibus diferente, faz zigue-zague na rua para despistar. A sacada das crianças? Em vez de seguir o cara para ver para onde ele vai, a gente mapeia de onde ele veio, andando de trás para frente. É tática de espionagem pura, só que com a criatividade de uma criança. E acompanhar os meninos executando essa perseguição partindo lá do Largo de São Bento é tenso demais. A história vai soltando os detalhes, dia após dia, hora após hora, num mapa super realista da capital paulista da década de 60. A cidade não é só cenário não, é um labirinto palpável, sujo, cheio de perigos reais e que exige uma logística impecável desses detetives amadores. 3. Enigma, noir e suspense. E agora a gente entra na estrutura para entender por que estudiosos dissecam essa obra até os dias de hoje. Na literatura clássica policial, a gente tem uma divisão bem clara. De um lado, o romance de enigma, tipo Edgar Allan Poe ou a Agatha Christie. O crime já rolou lá no passado, o foco é super intelectual e o detetive tá ali, de boa, imune a qualquer soco na cara. Do outro lado, tem o romance noir, estilo Dash You Name It. Ação pura rolando no presente, o detetive tem um monte de falhas, convive com a bandidagem e a vida dele tá sempre por um fio. E aí entra o pulo do gato do romance de suspense, que é exatamente onde o livro se encaixa. É um gênero híbrido fantástico. Ele mantém aquele mistério lá do passado de quem é o falsificador secreto, mas injeta uma dose cavalar de ação imprevisível e perigo no momento presente para os protagonistas. A análise acadêmica bate muito nessa tecla. Nossos heróis mirins não têm escudo protetor nenhum. Quando o Gordo vai investigar, a ameaça é real e contínua. As crianças batem de frente com bandidos de verdade, acabam trancadas em porões, esmerilhando o juízo para sair. A vida delas está literalmente em risco. O coração do leitor não bate mais forte só para saber quem é o culpado, mas sim pelo desespero de caramba, o que vai acontecer com essa molecada agora? 4. Uma paródia brilhante. Mas calma, pra gente não ficar sem respirar o tempo todo por causa do perigo, o autor traz um respiro genial através de um humor super afiado.
É só colocar as táticas lado a lado. O Seu Tomé duvida da capacidade das crianças, óbvio, e contrata um detetive escocês que jura ser invicto, Mr. John Smith Peter Tony. O cara representa um mundo adulto, chegando com um helicóptero, armas pesadas, lentes de aumento gigantes, até dinamite, e o resultado? Uma incompetência cômica e absurda. Em contraste direto está o Bolachão, um menino que resolve as coisas usando só lógica pura e raciocínio dedutivo, numa calma invejável enquanto devora torradas e acerta na mosca. É uma sátira maravilhosa da autoridade adulta. O autor pega aquele estereótipo do detetive clássico com um nome pomposo, tipo um Sherlock Holmes super exagerado, e transforma numa paródia brilhante. Enquanto as traquitanas do Mr. John falham miseravelmente e quase destroem a fábrica, é a mente afiada de uma criança que realmente resolve a situação. Só que não é só o gordo brilhando sozinho usando a lógica fria. A turma se complementa perfeitamente. O sucesso da missão vem do equilíbrio notável entre a mente super calculista do Bolacha e a intuição fantástica da personagem Berenice. Histórias tradicionais costumam ignorar a intuição, mas aqui, razão e emoção trabalham de mãos dadas, provando que a parceria ali é a arma definitiva contra o crime. 5. Revolução na literatura juvenil. É impossível fazer essa análise sem reconhecer o estrondo cultural que essa única história causou. O mercado mudou para sempre. Estamos falando de mais de 1 milhão de cópias vendidas, mais de 60 edições espalhadas ao longo de meio século. É um alcance simplesmente monumental. Historicamente, a linha do tempo explica muita coisa. Em 69, o livro é lançado e vira uma febre orgânica. Chega a 71, rola a reforma educacional no Brasil, expandindo o ensino e criando subitamente um público gigantesco de adolescentes precisando de material nas escolas. Percebendo esse mar de gente e o vazio de histórias legais, a editora Ática lança em 73 a lendária série Vagalume. O estouro da nossa Turma do Gordo foi a prova cabal de que a juventude implorava por tramas complexas, emocionantes e, acima de tudo, nacionais. E por que a mágica dura até hoje? A resposta dos críticos é clara: verossimilhança. A história respeita a inteligência de quem tá lendo. Nada de isolar as crianças num mundo mágico durante as férias de verão. A narrativa joga os personagens no meio do período escolar. No asfalto duro, no transporte público, nos perigos de uma metrópole de verdade. É a mistura perfeita da fantasia da investigação com a realidade áspera do dia a dia. Todo mundo se enxerga um pouco ali. Com toda essa riqueza estrutural, aquele suspense de roer as unhas, de um humor no ponto certo, fica uma pergunta inevitável. Será que não passou da hora de revisitar essas ruas emocionantes e cinzentas da São Paulo dos anos 60 e tentar quebrar a cabeça com esse enigma mais uma vez? Fica o convite. A fábrica clandestina continua escondida lá nas páginas, só esperando as mentes mais afiadas. Valeu demais por acompanhar essa imersão de hoje.